Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Você já ouviu falar em comunicação não violenta? Pelo nome já dá para imaginar mais ou menos do que se trata, mas esse é um tema cada vez mais comum em empresas e até em ambientes familiares. Para a gente entender melhor as vantagens da CNV e como ela é aplicada, nossos convidados são a especialista em CNV Marie Bendelac, a psicóloga e coaching Amanda Ramos, a diretora de Recursos Humanos, Pascaline Dalby, e o consultor Gilmar Carneiro. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Bom, para a gente começar a entender melhor esse assunto, eu vou perguntar para a Marie. Esse método foi criado por um psicólogo americano. Eu queria que você explicasse melhor para quem é leigo no assunto, como é que ela foi criada e de onde vem tudo isso. Então, efetivamente, foi criado pelo Marshall Rosenberg, psicólogo americano, que era judeu. Sofreu muito bullying na infância, né, por ser judeu, e morava num bairro muito violento em Detroit, nos Estados Unidos. E aí ele ficou curioso de entender essa natureza humana, né, por que algumas pessoas se tornavam violentas por causa de um nome, de uma raça, de uma religião, por que outras pessoas se mantiveram compassivas e empáticas em situações a ser mais conflituosas. Então ele se interessou pela natureza humana e começou a estudar psicologia. E ele trabalhou em escolas que estavam acabando com a segregação racial, e o método que ele começou a desenvolver na época, a comunicação não violenta nasceu nessa época, nos anos 60, ele viu que isso permitia realmente reduzir a violência e os conflitos. E aí continuou, ele pesquisou ao longo da vida dele, né, durante mais de 60 anos, para aprimorar sempre e testar, comprovar os conceitos dele, né? Uhum. Agora, a Pascaline, ela aplica isso na vida real, né? Na sua empresa, diretora de RH. Sim. Como é que você descobriu, chegou até esse método e como é que você aplica ele agora depois desse curso? Eu tive a oportunidade, em 2017, através da Câmara Franco-Brasileira, de conhecer a Marie, a equipe dela, da B-Coaching, e eu fiz um treinamento de 2 dias e realmente para mim foi uma revelação, porque como você falou, na minha empresa eu vivencia muitas situações de conflito e eu queria eu mesmo muito melhorar minha comunicação, porque eu sou francesa e eu venho de uma cultura diferente e a gente tem que ter assim, uma forma diferente de falar com o brasileiro, e é muito importante levar em consideração essa questão do sentimento e das emoções. Então, realmente foi muito interessante fazer esse treinamento e conhecer essa metodologia. Muito bom. O Gilmar sofreu na pele, né, essa comunicação violenta, né, até mudou de emprego por conta disso. Como é que foi a sua história, Gilmar? Eu trabalhava numa grande corporação, num banco multinacional, e nesses ambientes a competição é o que fala mais alto. E uma competição que acaba levando para uma comunicação mais violenta, né? Menos empática, menos compassiva. E isso me incomodava, porque eu já tenho como premissa minha entender o outro, saber o que o outro tem de necessidade. E eu não sabia, obviamente, que existia comunicação não violenta naquela época. Mas eu sabia que tinha um incômodo, e depois de passar por um processo até com a Amanda, percebi que o que estava me incomodando era a forma como as coisas aconteciam, né? A violência com que se impunha uma necessidade que era só do outro e não a minha também. E aí eu comecei a perceber que os meus colegas estavam ficando doentes e eu não queria isso para mim. E perceber como a comunicação pode levar alguém a sentir bem-estar ou mal-estar, uma doença, foi para mim realmente uma revelação, como a Pascaline falou. E quando eu descobri que isso tinha uma ciência por trás, como a comunicação não violenta, para mim foi libertador. E a Amanda, que é psicóloga, né, isso tem tudo a ver com o controle da mente, né, Amanda? Porque depois que você aprende um método, para você aplicar ele, você tem que estar controlado, né? Exatamente. A gente estava falando aqui antes, né, a gente tem que ter um pouco de conhecimento sobre si próprio, saber bastante o que eu sou, como funcionam as minhas emoções, quais emoções eu tenho. Todas elas são humanas, algumas são sentidas como negativas e algumas são sentidas como positivas, mas mesmo as negativas, elas são humanas e elas existem. Então, quando a gente começa a explicar isso no consultório, as pessoas começam a se assustar achando que, uau, então eu tenho raiva, não é problema? Não é problema ter raiva, o problema é como você age com a raiva.
Então, o que você faz com a raiva? Se você consegue, de alguma maneira, perceber e 1 segundo antes de agir mal com a raiva, por exemplo, uma emoção raiva, 1 segundo antes você pode voltar atrás e agir de maneira diferente, escolher qual comportamento você vai ter. Mas, na medida em que isso fuja da tua alçada e a raiva seja muito grande, ok, a gente tem que entender qual a função dela, o que aconteceu, por que ela chegou e o que eu fiz de errado. Se eu posso reconstruir essa relação que eu acabei de destruir ou que eu acabei de falar uma coisa ruim para a pessoa, se eu tiver oportunidade, ótimo, eu utilizo. Se eu não tiver oportunidade, paciência, eu guardo um aprendizado. Então, acho que é muito interessante a gente conhecer as emoções e isso a gente faz desde criança, na verdade. Quando a gente encontra, a gente estava conversando antes, quando a gente encontra um adulto sem saber quais emoções ele experimenta na vida, muitas vezes eles deprimem, porque eles se sentem tendo emoções ruins e se acham pessoas ruins. E na verdade a gente não, calma, você não é uma pessoa ruim, você tem emoções ruins às vezes, mas tudo bem. Então esse encontro, esse autoconhecimento é muito importante e a clínica propicia isso para os pacientes. É muito bom se aprofundar nesse assunto. Eu estava estudando sobre o assunto um pouquinho antes e vi que o Marshall ele identificou 4 passos, né, para você meio que se controlar. Como é que é isso, Maria? Sim, a comunicação não violenta permite, na verdade, organizar a comunicação, né? Seja verbalmente ou por escrito. Então, você tem uma estrutura desses 4 passos, que é, assim, o primeiro passo é conseguir se manter factual, né? Olhar o fato, então, o que eu observei? Imparcialmente. O que eu ouvi? Não misturar com algum julgamento meu, com uma avaliação. Então, por exemplo, se você chegou atrasada, assim, 3 vezes essa semana, no lugar de dizer, você sempre chegou atrasado, ou você sempre chega atrasada, eu vou dizer, essa semana você chegou atrasado 3 vezes. Isso é um fato, né? Se eu misturo uma avaliação, se eu digo, você sempre chega atrasada, essa palavra sempre, ela extrapola, gera uma resistência, uma reação no outro. E, além disso, diz, você tá nem aí, você está completamente descomprometida, ou isso é falta de respeito, isso é uma avaliação minha. Isso, no lugar de acalmar e criar uma conexão, assim, genuína, que vai permitir resolver o problema, a gente cria uma tensão na relação e na comunicação. Então, o primeiro passo é focar em fatos. O que eu observo, o que eu ouço. O segundo passo, como a gente falou muito de emoções, né, é identificar quais são essas emoções, nossos sentimentos, ou também do outro, né? A comunicação não violenta, ela se aplica para mim, para o outro, no outro, e também de forma assim mais sistêmica. Então, os sentimentos, eles são mensageiros, na verdade, de algumas necessidades. Quando a gente sente sentimentos agradáveis, né, de bem-estar, é que as nossas necessidades por trás estão satisfeitas. Quando estamos sentindo sentimentos desagradáveis, as necessidades não são satisfeitas. Então, sentimentos e necessidades, segundo e terceiro passo. E o quarto passo é poder elaborar um pedido numa linguagem clara, objetiva, positiva, né? Tem uma mulher que falava para o marido, eu não quero que você trabalhe tanto. Aí ele pensou e começou a trabalhar menos, sair mais cedo e jogar golfe. No fundo, o que ela queria? Que ela estivesse com ele, né? Então, se ela tivesse uma maneira de se comunicar, de fazer um pedido, claro, eu gostaria que você saísse mais cedo do trabalho para estar comigo, né? Para chegar mais cedo em casa. Teria mais chance de ser atendida na sua necessidade de presença, de companhia, né? Então, é muito interessante ter esse passo. Só para exemplificar a relação entre sentimento e necessidade, o que determina como eu me sinto não é o que o outro faz. Pode até ser um estímulo, mas ele não é a causa. O fato não é a causa do sentimento. Então, se alguém, por exemplo, se eu sou uma pessoa para quem verdade é muito importante, e você fala uma mentira na minha frente, né? Eu vou ficar muito irritado, muito incomodada. Agora, se eu sou uma pessoa que não me incomoda muito que não tem como valor essa verdade, eu ouço a mentira, de repente eu não vou ter um sentimento
desagradável. Então, a minha necessidade, às vezes também um valor meu, que vai realmente determinar como eu me sinto. Tá. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto que está ótimo, mas vamos fazer uma pequena pausa e já voltamos com o Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate. O nosso tema é comunicação não violenta. A Maria estava explicando, né, no outro bloco, os 4 passos para você fazer na sua vida, né, praticar na sua vida comunicação não violenta. Eu queria saber da Pascaline como que você faz na sua empresa, porque ela disse, uma pessoa é diferente da outra. De repente, para uma pessoa a verdade é muito importante, para outra nem tanto. Como é que você faz para dosar isso para cada pessoa? Então, a gente, depois de mim, a gente tem começado a treinar vários líderes de história das nossas empresas e a gente realmente incentivando a aplicar a metodologia. Então, o primeiro passo, como a Marie falou, é realmente a observação. E eu diria também a escuta, porque a gente tem uma tendência natural a querer falar. Então, é muito importante você escutar o seu colaborador. Então, hoje, eu, por exemplo, eu recebo muitas pessoas na minha sala e eu escuto o colaborador, o que ele tem para dizer, como que está sendo assim, o trabalho dele na empresa, a relação dele com o seu gestor. E é muito importante ele falar dessas necessidades, porque é isso que para mim vai criar conexão com assim, o seu superior, não é? Porque o que mais é mais importante nas empresas é a questão do feedback. Hoje as empresas exigem resultado, a gente tem muita pressão, mas a gente também tem que ouvir o colaborador para poder entender como que a gente pode ter o melhor dele, mas para isso tem que saber como que a vida dele também está sendo assim, realizada, porque o profissional e o pessoal se misturam muito. Então, eu acho que a gente está criando essa conexão, como a Marie falou, através das necessidades e ouvindo também o colaborador. Muito legal. Que bom que as empresas estão procurando isso, né? Se você já tivesse esse conhecimento todo, Gilmar, na época da sua empresa lá que você saiu, você acha que teria sido diferente? Talvez se a empresa tivesse mais preocupada em trazer esse conhecimento para o modelo de gestão. Como eu falei, era um incômodo meu, né? Eu me incomodava por conta dos meus valores, como a Marie disse. Então, se isso fosse tratado como um modelo de gestão, talvez tivesse sido diferente, sim. O ajuste seria muito melhor e haveria um atendimento maior das necessidades dos colaboradores, os feedbacks seriam melhores, aproveitados, porque hoje se fala muito de feedback, mas o que eu percebo na prática, ainda nas organizações que eu atendo agora, não mais dentro do banco, é que o feedback é feito, mas não é aproveitado de fato. É um momento em que o colaborador pode falar, mas o outro não está com vontade muito de ouvir, sabe? E acaba não utilizando isso da forma mais adequada. Então, se essa metodologia fosse realmente aplicada, sim, seria diferente. Agora, a Amanda estava me contando também, que eu até perguntei, né, aqui no intervalo, se isso é aplicado em escolas, porque eu vejo que em algumas escolas a comunicação ali não está muito legal e tal. Já acontece isso? Já tem? Sim, a gente estava... até o Gilmar trouxe uma escola que já faz isso, né? Mas, na verdade, como a gente até falou anteriormente, existe até alguns tipos de pedagogia diferenciada que já tem isso dentro dela, mas que não chama de comunicação não violenta, mas trabalha as emoções, trabalha sentimentos, trabalha empatia, compaixão, explica como funciona e até age, né? A minha filha está numa escola que super faz isso, mas de uma maneira extremamente carinhosa e que a gente fica absolutamente absorvido por aquilo. Eu tenho vontade de morar na escola. Que bom. Porque a gente se sente muito bem, mas aí a gente está falando não necessariamente da comunicação não violenta, mas exatamente, a função está sendo cumprida. E é muito bom. E aí o Gilmar trouxe o nome de uma escola. Eduardo Guimarães, aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que é legal até a gente divulgar isso, porque se já existe uma escola que utiliza com esse nome, a gente precisa divulgar de uma maneira ampla para que isso já, desde criança, a gente não tenha adultos. De maneira preventiva, a gente já trabalha nas crianças para que a gente não tenha adultos adoecidos. Com certeza. Agora, a gente está numa época complicada, né, Marie? Principalmente nas redes sociais. O que a gente vê de haters, as pessoas que só querem escrever o que querem, na hora de ler, elas não aceitam. Então, as redes sociais estão precisando um pouco desse método, né, Marie?
Com certeza. Eu passei por um caso, né, bem prático, onde eu pude sentir na pele o não uso da CNV e o uso, né? Porque eu acabei caindo assim Uma armadilha. Numa armadilha de uma pessoa justamente que colocou uma mensagem assim muito agressiva em relação a um público geral, no qual eu me inseria, né? E quando eu li, eu senti a necessidade de me defender, né? E de defender meio que... Vai subindo uma coisa em você, a gente sabe que não tem que responder, mas às vezes a gente não consegue. Apertou, assim, tocou um ponto, assim, um gatilho e despertou em mim uma resposta. No lugar de tentar compreender o que ela queria dizer com isso, o que tinha de necessidade por trás, enfim. Então, eu fui direto na resposta. A minha resposta não era agressiva, mas só a falta de poder ouvir antes e tentar compreender já foi o suficiente para não criar a conexão, né? E aí eu me dei conta, porque a reação dela não foi positiva. Aí eu falei, opa, talvez eu poderia ter feito de forma diferente. E outras pessoas presenciaram e me deram empatia, né? Me ouviram. Marie, o que você tinha necessidade de compreensão da parte dela, disso, daquilo, de não criar julgamento. E aí eu pude me expressar com pessoas que me ouviram e tentaram compreender a minha reação, né? E a partir daí, quando eu recebi a empatia deles, o meu olhar sobre a comunicação dela mudou. Eu consegui não ficar tão magoada, nem reativa, e mais empática. Logo eu consegui, assim, abriu minha visão sobre as necessidades dela, né? De ser incluída, de repente, e, enfim, consegui entender melhor ela só porque alguém me ouviu e me deu empatia, porque é uma coisa que me tocou. A partir daí, consegui me comunicar com ela de uma outra maneira. Eu fiz contato em privado, porque o pior é você entrar numa discussão em público que as coisas não são direcionadas a alguém. Então, isso é a pior coisa, tem que evitar. Não entra no debate, no assunto, numa coisa que não é falando com uma pessoa. Então, eu saí dessa conversa, parei, na verdade, depois da primeira resposta. Fiz contato com ela e aí eu pedi desculpa pela minha resposta, mesmo que não tivesse sido agressiva, mas já, né? E aí eu fiz perguntas, saber o que ela queria dizer com isso, o que ela estava sentindo, precisando, e o que ela gostaria, né? Eu fui, assim, tentando aplicar os 4 elementos sob forma de perguntas, e ela pôde me responder, e aí a gente se reconectou, meio que uma relação que estava, né? Então eu pude recuperar com isso. Então é muito interessante e às vezes também eu acho que a gente não pode se cobrar de sempre ter a empatia com o outro, de compreender, de se colocar no lugar quando estamos magoados. Isso não é muito difícil, né? Então a gente precisa buscar alguém que vai nos dar um apoio, um ouvido, para a gente poder antes limpar nossa mágoa, para depois poder se conectar e ouvir o outro. Pois é, a Marie, que é super especialista no assunto, já não conseguiu se controlar numa situação, né? Com certeza, eu quero deixar claro que... Nós somos humanos, né? Exatamente. Agora, o bom é que eu percebi. Se eu não tivesse esse método, eu não teria percebido na hora, eu teria continuado o bate-papo. Então, a CNV, ela dá uma consciência que se você que está indo para um caminho errado, porque a resposta dela poderia ter sido outra. Você não pode sempre prever a resposta e a reação do outro. Então, quando você vê que não está indo para um caminho, ok, é um ponto de alerta, né? E aí você pode, ok, então aqui talvez eu poderia ter comunicado de forma diferente, então como é que eu vou agir a partir de agora? Muito bom, todo mundo deveria fazer isso, né? Como é que estão sendo os resultados lá na sua empresa, Pascaline? Então, eu acho que a gente está tendo resultado muito bom, inclusive eu fico muito orgulhoso porque nosso próprio CEO, nosso presidente também está aplicando a comunicação não violenta. Eu estou vendo a cada dia as pessoas se falando mais, se comunicando melhor e como a Marie falou, você ouvindo o outro e assim compartilhando o sentimento do outro. Você acha que o outro tá sempre na defensiva, mas quando você se abre para os sentimentos, traga algum alívio,
faz que a gente se torne mais humano. E, atualmente, acho que as empresas estão precisando se humanizar mais. A gente está vivendo um momento muito difícil aqui no Brasil e, mais do que nunca, eu acho que a comunicação vai poder ajudar, porque a gente precisa realmente estar junto para poder fazer as coisas andarem. Então, tanto nas organizações, como também no dia a dia, porque nas famílias também as pessoas estão passando para alguma situação de desemprego e, como você falou no início, a comunicação não violenta a gente pode aplicar tanto na empresa, com colega, com chefe, mas também com seus filhos, não é? Com família. Então, a gente está tendo resultado muito bom e, apesar dessa crise e da pressão toda, eu estou vendo as pessoas muito motivadas, porque elas sabem que tem assim, recursos humanos, presidente, líder, que estão ouvindo ela, não é? E estão considerando tudo isso, Que bom. A gente vai fazer a nossa última pausa e já já volta com as considerações finais dos nossos convidados. Não sai daí. O Rio TV Debate está de volta para o nosso último bloco. O nosso assunto é comunicação não violenta. Gilmar, você depois que sofreu, né, a comunicação violenta, você começou a dar palestras, né? O que você procura passar para as pessoas nessas palestras? E as empresas estão realmente procurando essas palestras? Estão procurando, isso me agrada muito, não só porque abre campo de trabalho, mas também porque demonstra a preocupação das pessoas em se entenderem melhor e trazer o bem-estar, que era uma preocupação antes só fora do trabalho, para dentro do trabalho também. Não tem muito mais aquela segregação. E isso é muito bom, porque humaniza, como a Pasqualina falou no bloco anterior, humaniza a empresa e faz com que as pessoas se sintam melhor ali. O que eu falo basicamente é o cuidado com o outro, né? Entender-se, passar pelo autoconhecimento, saber das suas próprias emoções e como lidar com as emoções dos outros. Como fazer com que líderes estejam realmente à disposição do outro, né? A questão da liderança servidora e outros modelos tanto de liderança que façam pelo cuidado com as pessoas. Essa é a minha bandeira que eu tenho defendido. Porque muita gente, eu estive lendo pesquisas, que muitas coisas, a principal coisa que leva a pessoa a pedir demissão, muitas vezes é o ambiente de trabalho. Sim. Ou problema com uma pessoa só, ou o próprio ambiente, né? Sim. E isso também pode ajudar, né, nesse sentido. Sim, na verdade a pesquisa aponta que 82% dos casos de demissão no Brasil são por conta de conflitos com o líder direto. Nossa. Então, isso demonstra já que o líder não está preparado para lidar com esses conflitos, desde a forma como se comunica até lidar com os resultados que precisa entregar. E quando você passa pelo menos, né, o entendimento de que o outro é responsável pela entrega que você faz também, você já começa a se comunicar com ele de uma forma diferente. Você entende que o outro é seu parceiro e não só mais um empregado, um número para a organização. É a partir dessa relação que os resultados vão vir com mais qualidade. E o resultado na vida, né, Amanda? Não só na vida profissional, como pessoal também, né? Você vai pensar 2 vezes antes de reclamar que seu marido, né, deixou a louça na pia, não é isso? Que necessidade ele estava passando, que ele precisou deixar aquela louça na pia. Eu acho que é parte de um entendimento, na verdade, do outro, e se contar essa história do que está se passando no outro por 5 segundos. Eu me conto a história, o que de fato está acontecendo nessa vida. Ele nunca faz isso, ou meu filho nunca fez isso, ou eu fui fechada no trânsito e eu posso sair do meu carro berrando com a pessoa que acabou, sei lá, talvez me fechando ou batendo, mas eu posso também me contar o que será que estava acontecendo com aquela pessoa antes dela bater no meu carro. E é até uma história que eu ouvi que a pessoa já especialista em comunicação não violenta saiu do carro se contando a história. Ela já bateu, a culpa já é dela, ela vai pagar, bateu na minha traseira. Agora, o que a gente pode fazer? E aí ela saiu mais calma. Obviamente, ela saiu mais calma, a gente só tem que acertar o pagamento. E a pessoa que bateu acabou explicando que, na verdade, estava de fato muito nervosa porque o carro era do marido. E ela não podia nem, de forma alguma, ter feito aquilo. Então, elas se conectaram, elas se entenderam até numa condição extrema que as pessoas, obviamente, não se escutariam. Então, acho que esse entendimento, quando você parte do princípio que você tem emoções e você pode se entender e empatizar com as emoções do outro, só de antemão você já está numa conexão mais genuína com o outro. Isso a gente vê no consultório, é isso que eu
levanto para todos os meus pacientes. No fim das contas, quem está ali de frente para eles ainda é um ser humano, eu também tenho emoções. Então eu trabalho a relação terapêutica justamente dentro do universo de emoções de uma relação genuína. Eu não sou nada diferente de uma pessoa que ele lida, só que um microcosmos menor, talvez a gente tente fazer de uma maneira mais saudável, para que ele consiga expandir para o macrocosmos de maneira ampliada e generalizada a relação que a gente constrói no consultório. Então, acho que esse ponto é importantíssimo para a pessoa perceber, e a minha bandeira da relação terapêutica faz com que ele entenda que eu também sou ser humano. Eu também tenho TPM e vou atender o paciente. Eu também tenho minhas questões da gravidez e vou atender o paciente. Então, ele fala, uai, se ela é humana, se ela sente, por que eu não posso sentir? E se a gente pode reconstruir algum erro, por que eu não posso fazer isso na minha vida normal? Então, um outro evento que aconteceu foi uma paciente, a gente teve uma puxada de tapete, vamos conversar, a sessão foi aquecida. E aí, no fim das contas, ela voltou na semana seguinte. Eu tinha certeza que ela não voltaria. E ela voltou. E a primeira coisa que eu falei para ela, quando ela sentou no meu consultório, foi muito obrigada. Muito obrigada porque você me deu o direito da gente reconstituir essa relação. E se de alguma maneira a gente perdeu a mão das nossas emoções, hoje a gente pode reconstruir isso. Então, acho que esse é o grande mote, o grande recado que fica também da comunicação não violenta e do entendimento das emoções. Isso pode evitar separações também das emoções, né, Maria? Eu já não conto mais assim, a quantidade de relações que a CNV salvou para mim, das mais preciosas até menos preciosas, assim, no trabalho, na vida pessoal, com certeza. Me permitiu também, assim, sair de relações tóxicas, porque eu me mantive nessa postura assim, não agressiva, objetiva, então de não retornar a violência para o outro. E chega um momento que isso desarma, né? Então já realmente consegui muitas relações que estavam assim, inicialmente não funcionando, com a paciência, a perseverança e o uso da comunicação não violenta, conseguir realmente ter hoje até das melhores relações. Não estou dizendo que a CNV vai salvar todas as relações, porque às vezes não é para ter. Às vezes a gente precisa realmente ter um afastamento, uma ruptura, né? Então, mas são casos assim, mínimos, realmente é uma minoria. Então, assim, a maioria das vezes isso permite preservar e a gente precisa e quer preservar as relações, tanto no trabalho quanto em casa. Você pode citar uma situação que aconteceu com você, Pascaline, que você conseguiu se controlar, ficou orgulhosa de você? Acontece todos os dias, não é? Mas às vezes assim, a gente faz tudo para o funcionário se sentir bem, não é? E às vezes você, por exemplo, a Copa do Mundo, a gente organizou muitas coisas bacanas, mas mesmo assim tem umas pessoas que sempre vê aquela falhazinha, não é? Né? Então, eu respiro fundo, não é? A comunicação não violenta trouxe também para mim a questão do mindful, também da meditação e da respiração, e eu tenho resiliência, não é? Porque tem que ir cada dia é um passo novo, e eu acho que permite se conhecer e realmente lidar com esse conflito, porque a cada dia é uma nova situação. É isso aí. A gente está chegando ao fim do nosso programa, infelizmente, que está ótima conversa. Eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais, começando com o Gilmar. Vamos lá. Bom, estudem CNV, né? O recado daqui é bem claro. Se você consegue criar métodos para você utilizar no seu dia a dia, a gente já conseguiu provar aqui no nosso bate-papo, que é extremamente prático, não é uma coisa só do livro ou de conceitos, mas que você consegue realmente vivenciar, então use. E depois avalie o resultado, se isso vai te levar para o bom caminho ou para o mau caminho. E aqui nós temos 4 pessoas que já comprovaram que estão indo para o bom caminho da coisa, né? E para mim fez muita diferença entender isso, que é na prática que as coisas vão se resolver, é usando, se colocando no papel de que precisa mudar e buscar ser melhor cada dia, que as pessoas no nosso dia a dia também vão se tornar melhores, né? E não buscar só a mudança no outro, esperar que o outro mude você, e aos poucos o outro vai mudar também, e as relações vão se reconstruindo, se reconectando, tanto no trabalho quanto fora do trabalho. Mas o mais bonito é que você vai se transformar junto com o mundo que você quer transformar também. É isso aí, muito bom. Amanda, agora.
Eu queria falar sobre a relação genuína, que acaba você se aproximando tanto do que a outra pessoa sente e se aproximando tanto do que de fato você sente, que você acaba construindo relações mais firmes, baseadas em pilares extremamente firmes. Na verdade, que um entende o outro e o outro entende o outro, e na medida em que em algum momento haja alguma rusga, você possa ainda entender que essa relação é genuína, porque a gente tem muita dificuldade de ter relações de fato genuínas. A gente não fala para um amigo, ai amigo, essa roupa não tá muito legal, mas porque a gente imagina que ele vai se chatear, mas muito provavelmente se eu falasse, fosse verdadeiro não só da roupa, mas como de um comportamento, extrapolasse até para um comportamento dele que não foi adequado, talvez ele pudesse adquirir um conhecimento dele que ninguém nunca teve a coragem de falar. Então, o estabelecimento dessa relação verdadeira, ela faz com que você se sinta, inclusive, mais pertencente ao universo que você convive, que pode ser o seu trabalho, que pode ser a sua família, que você não vai esbravejar e que você não vai ser tida como aquela raivosa, mas que você pode esbravejar, mas que, na medida de que você entenda por que você está fazendo isso e as pessoas entendam por que que você fez isso. Então, esse porquê, ele já explica muita coisa e antecipa reações que poderiam ser problemas gerados aí até de separações ou de rompimentos ou de, sei lá, não sei o que mais pode acontecer, até violência, né? Porque a gente fala de comunicação não violenta, mas a gente não está falando de uma violência, mas a gente está falando de uma violência psíquica, uma violência dita, que às vezes é muito pior do que a violência física, inclusive, o sofrimento dela. Então, eu queria deixar esse recado de, através da comunicação não violenta, a gente adquirir relações mais genuínas. É isso aí. Marie? Eu concordo com o Gilmar que a questão da prática é tudo, né? Assim, o primeiro passo pode ser de ler um livro, ver um vídeo, né? A gente tem mais os vídeos, hoje a gente vai, né, logo pesquisar na internet e ver o que sai. Obviamente, adquirir o conhecimento da metodologia é fundamental, mas é só um primeiro passo. Então, assim, tem que procurar um curso, um workshop, uma oficina, um treinamento que possa oferecer uma vivência e depois grupos de prática, porque senão vai ser igual ler um livro de cozinha e não colocar a mão na massa, não realizar os pratos e testar, né? Porque às vezes no início a gente faz um prato, se é a primeira vez a gente talvez errou na dose, colocou sal demais, e a gente vai provando o que a gente realizou e vendo o resultado que a gente vai fazer os ajustes, né? Então também não pode se cobrar de querer aplicar logo porque conseguiu ler o livro e tem que saber, não, só vai vir com treino, com prática, isso é anos. Então assim, ao mesmo tempo que a gente tem resultados muito rápido, né, com um dia de curso, você logo consegue aplicar, se tiver uma metodologia eficiente no curso. Mas depois tem que continuar, né, é igual uma nova língua, a gente tem que realmente colocar em prática. Então, isso que eu quero passar como recado, porque eu vejo que as pessoas compram um livro, veem um vídeo e esperam já conseguir. Elas não, a maioria das vezes, né, eu fiz uma palestra em frente de 300 pessoas, em Minas Gerais, o ano passado, e eu perguntei quem já ouviu falar de comunicação não violenta. Sei lá, 90% das pessoas na sala, que eram mediadores, advogados, juízes, já tinham ouvido falar. Porque tem nos cursos, assim, 4 horas de aula. Então, assim, eles têm uma pitada e já viram o assunto. Quem já fez um treinamento? Ninguém. Ou seja, nunca colocaram em prática. Então, o fundamental é isso, buscar uma forma de praticar, fazer a experiência, aprender com isso e fazer os ajustes necessários ao longo da vida. Muito bom. Pascaline? Bom, então, eu sou a prova viva, funciona mesmo, e como a Marie está dizendo, tem que praticar. A gente não pode se cobrar demais, não é? A gente vai ter uns dias bons, dias mais difíceis, mas utiliza dentro da sua empresa. Leva um pouco da comunicação não violenta na sua empresa para seu chefe. Não fica com medo, não é? Um medo, um sentimento, não é? Ele vai entender. Quando você tenta se conectar com as pessoas, você abre o seu coração para as pessoas sem o julgamento, você fala como eu me senti em frente a uma situação, quando você falou isso para mim, realmente a pessoa se conecta com você e aí a gente cria empatia e atualmente é isso que a gente precisa nas organizações no mundo, criar empatia.
Muito bom. Tenho certeza de que quem está assistindo vai procurar saber, se aprofundar no assunto e principalmente praticar no dia a dia, né? Muito obrigada pela presença de todos vocês. O Rio TV Debate fica por aqui. Até a próxima.